Amém, amados? Nós vamos compartilhar uma palavra que vamos repartir da parte do Senhor. Nessa noite será para tirar dúvidas, talvez, quanto a um encontro com Deus, quanto a ser encontrado por Deus. Um encontro de Deus com pessoas, e o objetivo disso é que Deus traga clareza ao seu coração. Clareza ao seu coração quanto ao que Ele planejou para a sua vida. Clareza ao seu coração quanto ao que Deus planejou para a sua vida. Tirando toda dúvida de que realmente Ele te encontrou. Se puder baixar um pouquinho aqui, está muito alto aí, está ressonando. Eu leio com vocês dois textos. O primeiro texto está em Êxodo, capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Do verso 1 ao 3. Amém? Achamos? Diz assim: Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhes anunciaram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Replicou o Faraó: Quem é o Senhor, para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço o Senhor, tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Então eles explicaram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. O Deus dos Hebreus, o Deus nos encontrou. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor. O Senhor, caso contrário, Ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. Passagem conhecida de Moisés e Arão intercedendo junto ao Faraó, o rei do Egito, sobre eles tirarem o povo, sobre eles irem para uma adoração, sobre eles irem adorarem ao Senhor. Mas eles sabiam quem era Deus, Moisés e Arão. Porém, o rei não sabia quem era o Senhor. Eu acho que é o teclado que está, tira o teclado, que o grave do teclado está ressonando. Eles sabiam quem era o Senhor, mas Faraó não sabia. Deus os visitou. É por isso que eles estavam ali trazendo aquela notícia. Deus tinha encontrado eles. Deus encontrou Moisés e Arão. O Deus dos Hebreus encontrou eles. Significa que quando Deus encontra pessoas, Deus
muda situações, muda a vida de pessoas, muda condições. E aí Deus faz com que as pessoas possam ir adorar, as pessoas possam ir cumprir planos. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deuteronômio 32, 10. Nós temos também um texto que eu quero ler com vocês. Deuteronômio 32, 10 diz assim: Deus o encontrou perdido numa terra deserta. Deus o encontrou perdido numa terra deserta. Aqui estava falando de Jacó, de Israel. E estava dizendo aqui no verso 9, mas o povo preferido do Senhor é Israel. Jacó e a descendência que lhe coube. Deus o encontrou perdido numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como a pupila dos seus olhos. Deus encontrou você. Deus te encontrou talvez numa terra deserta. Deus te encontrou talvez num lugar muito difícil, em meio a situações tão difíceis como em meio a animais ferozes. Mas quando Deus te achegou, Ele cuidou de você. Ele protegeu como a pupila dos seus olhos. Deus te encontrou. Uma das maiores dúvidas das pessoas talvez seja com relação à salvação. As dúvidas das pessoas. Às vezes elas caminham, mas de repente voltam num pensamento ou uma dúvida sobre salvação. Estou salvo, eu não estou, como que é a salvação? Eu estou cumprindo, eu estou no caminho, como que é o resultado disso? E essa dúvida, ela retorna a cada instante. Ela retorna a cada instante, talvez em cada acerto ou em cada erro. Por que em cada acerto? Mas em cada acerto não está certo. Mas talvez está tão certo que daí nos esquecemos que temos algo maior do que o acerto, que é a salvação. Então pessoas às vezes em momentos de celebração, em momentos, olha, estou bem, está tudo certinho, maravilha, celebrando, olha as conquistas, mas de repente em meio a isso vem, mas salvação, minha vida, eu com Deus, minha eternidade. Então, dúvidas que às vezes vêm em meio a acertos, mas também em meio a erros. Porque no momento dos erros, ainda é mais complicado. Porque por que eu não venço esse erro? Por que eu não venço essa situação na minha vida? Por que eu não vou além? Por que eu me pego toda vez caindo nisso e refazendo essa parte da minha vida? Por quê? E daí, logo se pensa também, desse jeito, onde eu vou estar, e se eu for embora agora, e no final da minha vida, de quem eu sou, eu vou estar no céu, eu vou estar aonde? E isso às vezes acontece por vários fatores. Fatores da própria vivência ao longo dos anos. Detalhes como religião. E às vezes não se compreende exatamente ainda sobre religião. E às vezes misturamos também religião com denominação, às vezes misturamos com religião com religiosidade, e essas coisas permeiam ali e são fatores que às vezes também nos trazem dúvida. E daí então, por causa da religião, por causa da religiosidade, por causa às vezes da tradição, por causa às vezes da forma de criação, não, eu fui criado assim, eu sou assim e eu não mudo, e minha família é assim, eu aprendi assim, e como é tudo isso, como é lidar com tudo isso? Às vezes a família, ou a cultura, ou de onde viemos, ou como estamos caminhando, ou em meio às negociações, ou sistemas que estamos, aí existem
essa dúvida com relação à salvação. Mas como que é essa salvação? Eu tenho a salvação, eu não tenho? Para onde, como que eu conduzo isso? Porém, nós precisamos lembrar que existe um primeiro encontro de Deus com o homem. Primeiro encontro de Deus com o homem, que precisa ser compreendido de uma vez por todas. Esse primeiro encontro de Deus com o homem, quando compreendemos ele já é um grande passo para nós. E a partir disso nós vamos dirimindo essas dúvidas, esses detalhes que às vezes a gente não compreende. E serve para toda a humanidade, serve para todas as pessoas. Em Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O primeiro encontro de Deus com o homem. Quando Jesus veio na cruz do Calvário, nos comprar, nos remir, tirar o nosso pecado, nos ligar de novo a Deus, salvar o que se havia perdido. Isso aconteceu para todos nós. Para todos nós, esse mesmo acontecimento, essa mesma morte, esse mesmo pagamento de uma dívida que é de todos nós. E também em João 10:10, esse mesmo encontro de Deus com o homem através da vida de Jesus. E daí Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O primeiro encontro de Deus com o homem. Por que o primeiro? O primeiro porque nascemos já com esse encontro de Deus para a nossa vida. Nascemos. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, eu e você ainda não tinha nascido. E quando nós nascemos, nós já nascemos com esse encontro de Deus para nós, em seu favor. Deus te encontrou através de Jesus na cruz do Calvário. Deus te encontrou. E ali Ele já te declarou vida, e vida com abundância. Jesus então encontrou cada um de nós ali. Nós precisamos perceber isso. Perceba isso. Aceite isso. Aceite esse encontro de Jesus contigo. Perceba isso, aceite isso. Lembre-se disso. Viva isso. Mas não é só esse benefício de Deus ter te encontrado através da morte de Jesus na cruz. As pessoas poderiam dizer: que bom, já nasci com esse encontro. E às vezes até pegarem como, então natural. Jesus fez e talvez seja um fato de que as pessoas então andam tão tranquilas assim. E, não, Jesus fez tudo já, eu já nasci com isso, quer dizer, Ele já tinha me resgatado lá. Sim, exatamente. Mas isso é para ser agradecido, reconhecido e tomado posse. Porque quando se reconhece isso, quando se toma posse, aí nós temos um senso de gratidão. Aí nós é que temos uma dívida. Porque Deus, através do seu Filho Jesus, pagou a dívida da morte e garantiu a salvação. Mas nós temos então a dívida de cumprir com isso, de corresponder com isso, de sermos gratos a isso. Acima desse encontro de Jesus ali com o homem através da morte na cruz, tem um encontro de Deus com pessoas no dia a dia. Por quê? Porque as pessoas se perdem, porque as pessoas erram, porque elas falham, porque elas precisam que Deus as encontre, elas fogem. As pessoas fogem, elas vão para longe. Tem um encontro de Deus com pessoas hoje. Deus te encontrou hoje. Deus te encontrou hoje, agora, aqui, isso está acontecendo. Porque de repente pessoas falam: não, mas Ele nunca me encontrou. Ele está te encontrando agora. Deus te encontrou agora.
Ele está restituindo vida para você agora, porque você está aqui diante da palavra dele. A palavra dele é o próprio Deus falando, é o encontro de Deus contigo. Deus tem um encontro para restauração, para mudança de fase, para vencer obstáculos. Deus te encontrou para mudar algo na sua vida. Deus te encontrou para restauração na sua vida. Deus te encontrou para te levar além, para te dar força para chegar à eternidade. Você precisa realmente ser encontrado. Todas as pessoas precisam ser encontradas. E isso constantemente. Constantemente. Aí sim vamos poder entender que o encontro de Deus na nossa vida, nós sermos encontrados por Deus, é maior do que a religião, maior do que a religiosidade, é maior do que a tradição, é maior do que a forma de criação, é maior do que a família, a cultura. Na verdade, ser encontrado por Deus é ter vida restituída. Vida restituída. É ter uma nova fase da vida, é recomeçar, é ter a certeza, é deixar aquelas dúvidas para trás, porque aí se compreendeu o verdadeiro processo. Sabe, alguém quando diz, eu estou meio perdido, na verdade quem chega a falar assim, eu estou meio perdido, é porque na verdade já está avançado isso, não é meio perdido. É que quando as pessoas conseguem a dizer eu estou meio perdido, é porque elas já fizeram de tudo, é porque elas já foram para várias questões que elas poderiam resolver, ali naquele controle que elas tinham, já não conseguiram. Então elas falam, eu estou meio perdido. Na verdade esse meio perdido aí é para frente do meio já. Não está no meio, não está para frente do meio. Isso acontece, às vezes nos casamentos, quando as pessoas chegam a declarar, na verdade, já está difícil a situação. Isso acontece às vezes em meio a vícios, quando a pessoa chega a reconhecer que ela precisa de uma intervenção, já está avançado. Isso acontece em todas as áreas da vida. Acontece com pessoas que estão em situação de angústia, pessoas que estão em situação de depressão. Muitos ainda reconhecem e falam, como eu queria ser encontrado por Deus. Isso é algo que é bom, isso é algo que é necessário. E às vezes as pessoas conseguem dizer isso sozinhas, porque talvez elas tenham vergonha de declarar para outras o momento, a situação, a necessidade delas, mas talvez sozinho elas dizem, como eu gostaria de ser encontrado por Deus. E é nesses momentos, inclusive, que Deus age, é nesses momentos que Deus encontra essas pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. Esses clamores, eles fazem com que Deus realmente encontre pessoas. Ser achado por Deus é a melhor coisa que uma vida pode ter. Ser achado por Deus, ser encontrado por Deus. Ou uma pessoa é encontrada por Deus, ou ela está perdida. Aí sim, essa é a frase mais certa do que falar eu estou meio perdido. Ou uma pessoa é encontrada por Deus, ou ela está perdida. Ninguém consegue se achar sozinho. E sabe por que ninguém consegue se achar sozinho? Porque geralmente o que se precisa é, nesse momento onde se declara meio perdido ou precisa ser encontrado, existe uma necessidade de muitas coisas externas. Externas o quê? Uma força externa, uma contribuição externa. É algo que em mim não tem mais força para vencer. E eu leio um texto com vocês, Salmo 89. E olha o que diz esse texto.
Salmo 89, a partir do verso 20. Deus dizendo: encontrei Davi. Olha só, encontrei Davi, meu servo, ungi-o com meu óleo santo. A minha mão o susterá e o meu braço será a sua força. Nenhum inimigo o humilhará sob pesados tributos, tampouco alguém poderá oprimi-lo. Esmagarei diante dele os seus adversários e exterminarei todos os seus inimigos. Olha só quando Deus encontra uma pessoa. E daí eu transfiro de repente isso aqui para a sua vida. Encontrei o meu filho. Ungi ele com meu santo óleo. E continua aqui: a minha mão o susterá. O meu braço será a sua força. É Deus dizendo para você: encontrei você. Eu te unjo com o meu óleo. O meu braço será a sua força. A minha mão te susterá. Nenhum inimigo o humilhará sobre pesados tributos, pesados fardos. Tampouco alguém poderá oprimi-lo. Esmagarei diante de você os seus adversários e exterminarei todos os seus inimigos. Esse é o encontro de Deus com você. Deus te encontrou. Assim como Deus encontrou Davi, Ele te encontrou. E Ele faz isso com você. São coisas que a gente não conseguiria. Nosso braço já não tem mais a força que Deus quer dar. Nossa mão não consegue mais. Nós não conseguimos afugentar as adversidades, os inimigos, as opressões. Mas quando Deus te encontra, Ele toma a sua causa, Ele faz isso por você. Talvez você viva oprimido sobre pressão, sobre opressões de outros ou de situações ou da sua própria mente. Às vezes nós somos enganados pelo nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E vivemos uma opressão, uma dúvida. Deus te encontrou. Deus te encontrou, toma posse disso. Deus te encontrou, a palavra vem para você nesse momento dizendo: eu te encontrei, e com o meu óleo eu te unjo, eu te cubro com as minhas vestes. Deus te encontrou e te restituiu vida. Interessante, eu preparando essa mensagem, me lembrei de um detalhe, quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, adolescente, né? Eu dei aquela fugidinha de casa. Fugi de casa, mas fugir de casa com 12 anos, como é que é isso? Aí é o seguinte, eu já trabalhava, viu gente? Eu sou trabalhador, desde 12 anos trabalhava já. Trabalhava numa borracharia, eu era borracheiro. E daí eu retornei de tarde do trabalho e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava esperando para me bater. Me bater, mas por quê? Bater em mim, por quê? Né? Mas eu apanhava direto, então não sei por quê. Mas talvez fosse por jogo de bola, ou jogo de bolita, né, que a gente fazia e não podia. Isso era proibido. Mas tá bom, minha mãe quis me bater, eu falei, não, então eu vou fugir. E daí, onde que um menino de 12 anos foge? E naquela época, inclusive, que hoje parece que até para fugir é mais fácil, né? Hoje parece que é mais fácil fugir hoje, mas não, naquela época você não tinha. Você vai fugir para onde, do que, não tem como. Aí eu fugi, saí de casa. Onde que eu fui fugir? Tão longe, atravessei a rua e fiquei num quintal vazio na frente, do outro lado da rua. E daí ali uma mata alta assim, e eu fiquei por lá. E já era de tardezinha, e começou a escurecer. Aí eu vi que o meu irmão chegou. Aí quando o meu irmão chegou, minha mãe já deve ter logo falado para ele, a moça veio aqui, e eu queria resolver uma situação com ele aqui, ele vazou, vai encontrar ele. Aí meu irmão saiu, na hora que meu irmão saiu, eu já vi ele olhando direto para lá, não tinha outro lugar. E eu, de que forma? Torcendo para
Ele me encontrar, porque eu já queria voltar. Só que é o seguinte, a gente precisa ser encontrado para voltar. Às vezes a gente sozinho não tem força, tem vergonha. E eu lá, tipo assim, a mata ali, eu podia me esconder um pouquinho mais lá, mas não, eu já vou logo para o caminho, né? Para ele me encontrar, né? Encontra logo, eu já volto logo. É assim que precisa ser. Quando de repente, num momento que talvez a pessoa fala, não, eu quero me reservar um pouco, quero me retirar. Ei, fica no caminho para Deus te encontrar. Não vai longe, fica perto para Deus te encontrar. Fica perto. Adão e Eva ali no jardim do Éden, teve aquele momento ali de se esconder do Senhor, e porque eles sentiram que sozinhos eles não conseguiriam resolver aquela situação. Mas Deus já sabia onde ele estava, e Deus de repente chegou ali perguntando, onde estás, Adão? Como se ele não soubesse, mas pelo menos Adão respondeu. Talvez venha um encontro do Senhor e você nem responde, Deus sabe onde você está. Mas a partir do momento que você responde, é porque você quer ser achado. É porque você quer ser encontrado. É isso que precisa. Deus te encontrou. Qual é a sua resposta? Deus te encontrou. Ele está restituindo vida para você. Torça para Deus te encontrar. Peça para Ele encontrar você. Sempre. Peça sempre para Ele encontrar você. Tudo o que queremos é ser encontrado por Deus. Tudo o que precisamos é ser encontrado por Deus. Isso sim é necessário. Isso é necessário, sermos encontrados por Deus. Que bom quando Deus acha uma pessoa. Que bom quando Deus nos acha. E que bom quando Ele acha pessoas. Porque aí nós celebramos também com aquilo. Aí nós vivemos também aquilo. Porque nós sabemos que está havendo ali uma restauração. Porque nós sabemos que ali está existindo uma restituição de vida. Nós sabemos que ali está acontecendo algo que é daquele propósito de Deus, que é de que nenhuma alma se perca, mas que todos venham à salvação. Se você for pensar e lembrar da sua vida, onde Deus te encontrou? Quais encontros Deus já teve com você? Porque às vezes tem situações onde Deus encontrou pessoas e depois elas esqueceram disso. Esqueceram que Deus as encontrou. Elas esquecem. O Manuel, no seu testemunho aqui, falou, depois de experiências com Deus, depois de viver a palavra, mas momentos depois acabou estando distante. Isso acontece às vezes. Mas convém que pessoas tenham essa consciência de que não estão no lugar que deveriam estar. Lugar de pessoas que foram achadas, que foram encontradas, mas que estão novamente fugindo, estão longe. E aí precisa se ter um cuidado com isso. Deus encontra pessoas que de repente estão rejeitadas. Deus encontra pessoas que estão rejeitadas talvez por circunstâncias da vida, por erros, por precipitações, e elas estão rejeitadas, parece que não tem mais espaço para ela. Deus encontra essas pessoas. Deus encontra o triste, o depressivo, o angustiado, que talvez remédios tenham sido insuficientes para amenizar sua angústia. Deus encontra pessoas nessa condição. Deus encontra aquele sem esperança, aquele que de repente diz, para mim acabou, para mim não tem mais saída, não tem mais jeito. Deus encontra essa pessoa. Aquele que está em dúvida, não sei como faço, acho que ninguém acredita mais, nem minha família me quer. Deus encontra essas pessoas. Deus encontra pessoas onde nem elas imaginam. Nem elas imaginam. Porque talvez a vida já as massacrou tanto. Talvez a vida já trouxe tantos
tantas situações difíceis, experimentaram menosprezo, traição e tantas situações, mas Deus vai e encontra essas pessoas. E quando Ele encontra, Ele faz como Ele fez aqui com Davi: encontrei meu servo, encontrei você, estou te ungindo com o meu óleo, eu estou com a minha mão te conduzindo, estou com o meu braço te sustentando. Os benefícios de serem encontrados por Deus, na verdade, Deus sabe onde você está. Deus sabe, Deus nos conhece, Deus sabe onde cada um de nós estamos a qualquer momento. Que bom isso, que bom, porque constantemente Deus está indo visitar essas pessoas. Visita de uma forma, com uma palavra, com um alerta, com um aviso. Deus sempre está ali, querendo encontrar essas pessoas. No Salmo 139, o verso 7, eu leio esse texto com vocês. Salmo 139, do verso 7 ao 10, diz assim: para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Deus quer encontrar você e Ele vai encontrar você, e Ele está encontrando pessoas aqui hoje. Deus está encontrando pessoas aqui hoje. Deus te encontrou aqui hoje exatamente para restituir vida, restituir uma condição de bem-estar, de paz, de salvação, de eternidade para a sua vida. Por isso, declare sempre isso, que Deus precisa te encontrar. Almeje isso. Almeje o encontro de Deus na sua vida. Busque isso. Isso é prevenção, isso é segurança. Não fuja do encontro de Deus. Deus te vê e Ele te chamou primeiro. Ele te vê e Ele te chamou primeiro. Falamos aqui sobre o primeiro chamado, o primeiro encontro de Deus para a sua vida, que foi através de Jesus na cruz do Calvário, que já te deu a condição de salvação por intermédio daquele ato. Quando você nasceu, você já tinha a condição de salvação. Simplesmente precisa crer naquele ato e seguir conforme a vontade do Senhor. E para nós irmos para a conclusão dessa palavra, no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 14, Jesus encontrou uma mulher, a mulher samaritana. Jesus encontrou aquela mulher. Deus encontrou aquela mulher na figura ali de Jesus, o seu filho. E quando ele encontrou, como eles estavam ali perto de um poço, nós cantamos até agora há pouco uma parte dessa história, e ele chegou e falou: tira água para mim beber, estou com sede. Mas ela logo disse, falou: não, mas você é hebreu, judeu, eu sou samaritana, não tem como essa relação, nós não conversamos. E daí foi quando ele disse: olha, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você me pediria água. Você me pediria água para beber. E daí ela até falou: ah, mas como que o senhor vai tirar a água desse poço aí? O senhor nem caneca, balde tem. Ele falou: não, é mais do que isso. É acima disso. É uma água que quando você tomar, ela vai jorrar para toda a vida. Ela vai jorrar sobre você. Ela vai te levar mais além. Ela vai te dar força para você vencer o dia a dia. Ela vai matar a sua sede constantemente. Esse é o encontro de Deus para a sua vida. Um encontro onde Ele quer te dar uma água que ela jorre na sua vida, no dia a dia, onde ela te leve para a eternidade, sem dúvidas, sem preocupações. E essa água que jorrar da sua vida, ela vai começar a contagiar outras pessoas, ela vai começar a salvar pessoas perto de você. E quem beber dessa água, jamais
terá sede. Isaías, no capítulo 50, verso 2, tem um texto, e ele diz assim: Deus apareceu para o povo de Israel, e ele diz assim: quando eu vim, por que ninguém apareceu? Por que ninguém correspondeu comigo? Quando eu vim encontrar com vocês, por que ninguém apareceu? O texto continua dizendo: quando eu chamei, por que ninguém respondeu? E daí ele fala assim: encurtou-se tanto a minha mão, que já não possa remir, ou salvar vocês, ou direcionar vocês para uma condição melhor, ou dar a condição que vocês precisam. E essa palavra, ela soa, e ela toca a sua vida, nessa noite. Quando Deus veio, por que as pessoas não apareceram? Quando Deus chamou, por que não responderam? E a condição que, de repente, você fala: que situação é essa que eu estou vivendo, que eu não consigo vencer? Será que a mão do Senhor se encurtou tanto, a força dele diminuiu tanto, que não possa te dar a salvação, o livramento, o cuidado, a paz, tirar a dúvida? Um outro texto que o próprio Jesus, junto ao povo de Israel, ele dizendo: olha, eu vim como se fosse uma galinha que vem para cuidar dos seus pintinhos, para arrebanhar vocês, para cuidar de vocês, para proteger vocês. E vocês não me ouviram, vocês não me aceitaram. O encontro de Deus, ele vem para a sua vida dessa mesma forma. Dessa mesma forma, numa forma de que, se aceitar, você tem proteção. Se aceitar, você tem garantia de salvação. Se aceitar, você tem a paz da garantia da salvação e da vida eterna. Deus te encontrou. Deus te encontrou. E Ele restituiu vida para você. Por favor, vamos nos colocar de pé, por gentileza. Sabe qual a maior declaração de pessoas que já foram encontradas por Deus? E essa declaração, ela pode ser sua também a partir de hoje, porque Deus te encontrou aqui hoje. Deus te encontrou, a palavra te encontrou. Porque Deus está te encontrando agora, e Ele quer restituir vida. Ele quer restituir algo que você perdeu. A maior declaração que você pode ter e dizer é: Deus me encontrou. Deus me encontrou. Essa é a maior declaração que você pode ter, e você pode ter e usar ela, usar abundantemente, usar em toda e qualquer situação. Quando você estiver numa situação onde você vai falar: eu não tenho força, mas é o seguinte: Deus me encontrou e Ele é a minha força. Não, eu talvez tenha alguma dúvida, mas não, Deus me encontrou e Ele tira de mim as dúvidas. É onde você fala assim: eu preciso ir além, eu preciso ter paz, eu preciso sair da situação difícil. E daí a declaração que você tem, que você pode dizer é: Deus me encontrou e Ele restituiu para mim vida, restituiu condição de bem-estar, de paz na alma, me restituiu e me deu condição de esperança, de salvação, de vida eterna. O primeiro texto que lemos, Moisés e Abraão declaram ali sobre Deus os ter encontrado, e é por isso que eles tinham autoridade para falar com o rei. Você precisa ter o encontro de Deus para que você tenha autoridade de falar com quem quer que seja, falar com as suas vontades, que Deus é maior, que Ele te encontrou, falar com aqueles seus desejos que você quer vencer. Aí Deus te deu autoridade para você falar com eles. Deus te deu autoridade porque Ele te encontrou para você falar contra o sistema do mundo,
contra as tentações, contra as situações difíceis. Aí você pode falar como aquele texto: Deus nos encontrou e é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos ir adorar, nós queremos ir nos entregar, nos apresentar ao Senhor. O outro texto também nos falou sobre essa condição de que Deus encontrou Jacó e mudou a sua sorte e deu a força que ele precisava. Deus te encontrou. Qual a resposta que você dá para ele? Com essa palavra, com esse encontro de Deus na sua vida, nós queremos dar a oportunidade, convidar pessoas a estarem aqui na frente para responder ao Senhor sobre esse encontro que Ele teve com você. Deus te encontrou, Deus visitou a sua vida, a palavra veio de encontro com os suas dúvidas, talvez, seus questionamentos, a palavra veio de encontro com as suas necessidades. Qual a resposta que você dá para Deus quando Ele diz: eu vim, por que não me responderam? Eu vim, por que não apareceram? Deus te encontrou e Deus te restituiu a vida. Se houver pessoas que querem selar esse encontro com Deus, fiquem à vontade para vir aqui. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos abençoar você, vamos abençoar a próxima fase da sua vida, vamos abençoar os planos de Deus na sua vida, os seus planos que a partir de agora colocam em Deus, e você tem essa oportunidade de selar isso com Deus, de se apresentar ao Senhor. Nós vamos orar, coloca a mão no seu peito e dá uma resposta para o Senhor. Deus te encontrou aqui essa noite, e Ele está restituindo vida para você, e Ele está restituindo sorte de bênção para você, Ele está restituindo cuidado, proteção, Ele está restituindo paz, Ele está restaurando, restituindo algo perdido. Deus, cada um dos seus filhos aqui diante do Senhor se apresentam exatamente reconhecendo que o Senhor os encontrou. E o teu encontro, ó Pai, ele muda a vida de pessoas. O teu encontro, ó Pai, junto com o teu encontro vem o teu óleo, junto com o teu encontro vem a força do teu braço, vem a força da sua mão, a direção da sua mão. Junto com o teu encontro, Pai, vem a proteção, o cuidado que precisamos. Junto com o teu encontro, Pai, vem a salvação, vem a vida eterna. Deus, seja, Pai, com cada um. Seja com cada um. Pai, essas pessoas que estão vindo aqui, o Senhor tem encontrado elas têm respondido. Deus, confirma, Pai, essa decisão. Confirma. E o teu nome seja glorificado. Que bom ser encontrado por Ti. Que bom. E essa necessidade, ela existe para cada um de nós. Que encontro maravilhoso, que bênção, salvação, vida eterna, é tudo que o Senhor proporciona. A Tua bênção, Deus, seja sobre todos os Teus filhos, sobre toda a igreja, sobre todas as famílias aqui presentes. Deus, encontros que pessoas estão tendo aí diretamente contigo, sela isso, Pai, e que haja um resultado, Deus, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Te louvamos agradecido por todo esse momento, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu toque. E vamos sair daqui, Pai, cobertos pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. Por isso, ó Pai, que cada um tenha uma semana de bênção, que cada um tenha uma semana de proteção, uma semana da Tua presença, que as decisões dos Teus filhos sejam decisões pautadas, Pai, nos Teus princípios, e que a Tua bênção seja sobre cada vida, cada lar, em todo momento. Obrigado, Deus, te louvamos, te exaltamos,
e te aplaudimos, Pai, no nome de Jesus. Amém.